Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Matheus, eu sou seu professor de matemática e hoje a gente vai dar início às nossas aulas em especial, hoje a gente vai estar falando sobre o tema de porcentagem. Esse tema é algo que vocês já viram nos anos anteriores, mas que a gente vai fazer uma pequena revisão, porque como a gente vai estudar probabilidade, esse tema de porcentagem ele é muito importante, tá? Então vamos lá partir para a nossa aula. O objetivo da aula de hoje é o seguinte: a gente vai ter que definir o conceito de porcentagem, né? A gente vai ter que relacionar porcentagem com frações e valores decimais. Então, é saber como que a gente transforma um número decimal em uma fração em um valor de porcentagem. E também utilizar a porcentagem para resolver problemas do dia a dia. Tá bom? Para começar, eu faço a seguinte pergunta para vocês. O que é porcentagem, né? Vocês já viram falar de porcentagem em algum lugar, na internet, na televisão? E aí, provavelmente sim, né? Vocês já ouviram falar. Inclusive, para quem acompanha os reality shows que estão aí na televisão, por exemplo, o BBB, a gente sempre fala na questão da porcentagem de eliminação. Então, dentro de uma quantidade de votos que um determinado participante recebe, é calculado um total de porcentagem, né? Por exemplo, uma pessoa que recebe 50% dos votos é porque ele recebeu metade dos votos, tá bom? Então, aqui eu trouxe essas imagenzinhas só para lembrar vocês. Outra coisa também que a gente fala de porcentagem atualmente é quando a gente está falando dos casos de Covid, da taxa de vacinação, né? Por exemplo, esse recorte que eu tirei no final de março, ele mostra o total de pessoas vacinadas no estado do Mato Grosso do Sul, que é o nosso estado, né? Então, por exemplo, 11,91% da população do estado foi vacinada, né? Que receberam a primeira dose, né, da vacina. Então, quando a gente está falando de vacinação e da taxa de vacinação, a gente também vai utilizar a porcentagem para ficar mais claro e mais visível para a gente, né? O que é que isso significa. Mas na prática, né, falando na prática, como que a gente define porcentagem, né? O que é essa porcentagem que a gente tanto fala no dia a dia? Para a gente entender isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as coisas que a gente tem no dia a dia, elas podem ser mensuráveis, né? Elas podem ser medidas, e em cada uma dessas coisas, elas possuem unidades de medida diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala da gasolina, né? Quando a gente quer abastecer o nosso carro, o tanque do carro, da moto, seja lá do que for, a gente vai estar falando da quantidade de gasolina. E como que a gente mede a quantidade de gasolina? A gente vai medir em litros. Então, litros é uma unidade de medidas, né, para capacidade de volume. Normalmente é utilizado para líquidos, né? Então, a gente tem litros na gasolina, na garrafa de Coca-Cola, na quantidade de água de um determinado produto, de uma determinada marca de água, né, de um garrafão, de uma garrafinha. Então, a gente vai estar utilizando litros. Outra unidade de medida que a gente pode ter, por exemplo, é quando a gente vai falar da bateria do celular. A bateria do celular, ela tem uma unidade de medida chamada miliamperes-hora. E esse miliamperes-horas é a quantidade de energia que essa bateria ela consegue acumular, tá bom? Então, miliampere-hora é uma outra unidade de medida usada para armazenamento de bateria. Quando a gente fala de distância entre duas cidades, por exemplo, quando a gente fala de distância, a gente vai utilizar as unidades de medidas, por exemplo, de quilômetros, né? Quando é uma distância muito grande. Quando é uma distância mais curta, a gente vai utilizar metros. Quando é muito pequena a distância, por exemplo, desse tamanhozinho assim, a gente vai utilizar centímetros, por exemplo. Quando são distâncias micro, né? Por exemplo, a distância entre duas células, entre um vírus e outro dentro do nosso organismo, a gente vai estar utilizando microamperes, né? Por exemplo. Então, desculpa, micrômetros, né? Microamperes é a unidade de energia, micrômetros, que é a unidade de distância. Então, quando a gente fala de distância, tem quilômetros, metros, centímetros. E quando a gente vai falar, por exemplo, de área, a área de um terreno, né, que a gente vai plantar, o que a gente tem em casa, o tamanho do nosso quintal, ou a área ocupada por nossa casa, a gente vai estar tratando de metros quadrados. Então perceba que existem diferentes formas de medidas dependendo daquilo que a gente vai medir. Só que, muitas vezes, essas unidades de medidas, elas não fazem muito sentido na nossa cabeça. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Quando a gente fala da bateria do celular.
Quem é que, quando vai falar da bateria do celular, diz assim: ah, minha bateria tem 2.500 mAh de energia? Ninguém fala isso, né? Por que será que ninguém fala dessa forma? Porque muitas vezes falar que minha bateria tem 2.500 mAh não faz sentido no meu ouvido, não faz sentido para quem está ouvindo. Então, existe uma forma da gente converter essas unidades de medida em um valor que faz sentido para todo mundo, que todo mundo compreende, que é a porcentagem, né? Quando a gente fala, por exemplo, que minha bateria está com 50% de bateria, fica muito mais claro na minha cabeça, porque isso mostra que minha bateria está na metade de armazenamento. Então, como que a gente faz essas conversões, né, de unidades de medidas para porcentagem? A gente faz o seguinte: primeiro a gente tem que saber qual é o valor total daquilo que eu estou medindo. Então, por exemplo, minha bateria quando ela está cheia, uma bateria aí, por exemplo, de um celular smartphone, quando ela está completamente cheia, é porque ela tem 5.000 mAh de energia armazenada. 5.000 mAh. Esse 5.000, como ele está no seu total, a gente fala que ele corresponde a 100%. 100% é o total que a gente tem, a quantidade máxima que a gente tem. Então, nesse caso da bateria, 5.000 mAh corresponde a 100%. Aí quer dizer que eu estou jogando, né, no meu celular, assistindo vídeo, e minha bateria cai para metade. Tá vendo ali a figurinha? Ó? Caiu dois pontinhos, né? Ficou na metade. Se antes, quando ela estava cheia, ela tinha 5.000, quando ela cai pela metade, ela vai ter quantos miliamperes horas? Ela vai ter 2.500, porque é a metade. Então, a metade de 5.000 é 2.500. Quando a gente vai transformar isso em porcentagem, se o total era 100%, a metade de 100% é quanto? 50%. Então perceba que aqui a gente fez uma transformação de uma unidade de medida de armazenamento de energia para a porcentagem. E é isso que a porcentagem é uma representação, tá? Em unidade em um total de 100. A gente vai representar quanto que aquilo equivale. Então vamos ver aqui, ó. Como é que a gente pode representar essas porcentagens, né? Como é que a gente utiliza elas? Existem três formas mais utilizadas para representar a porcentagem. A primeira é quando a gente representa ela em forma de fração, né? Em forma de fração. Por exemplo, ali quando a gente tinha 50%, seria 50 dividido por 100. Nesse exemplo aqui, a gente pegou, por exemplo, 25%. 25% é a mesma coisa de 25 sobre 100, tá? 25%, é 25 sobre 100. Então, dentro de um total de 100, você pegou 25. Outra forma de representar é em forma de número decimal. É quando a gente divide o 25 pelo 100. Quando a gente divide 25 por 100, vai dar 0,25. E aí não se assuste, porque essa divisão não é difícil. Como a gente está dividido por 100, basta você pegar o número que está em cima e passar duas casas decimais para a esquerda. Então, 25, quando você passa duas casas decimais, vira 0,25. Se fosse 50 dividido por 100, 0,50. 90 dividido por 100, 0,90. Tá bom? E a outra forma que que a gente mais utiliza, né, que a gente vê na TV, que vê na internet, é quando a gente usa o símbolozinho de porcento. Então, 25 com esse símbolozinho de porcento significa 0,25, que é a mesma coisa de 25 dividido por 100. Tá bom? Então, a gente tem 25%. E aí, lembre-se, né? É importante a gente ressaltar que a porcentagem é sempre uma divisão de uma parte dividido pelo todo. Então, quando eu tenho 25%, é porque eu peguei 25 de 100 partes, tá bom? E aí, para a gente transformar no símbolozinho de porcento, basta multiplicar por 100 no final. A gente vai ver alguns exemplos. Vamos ver aqui, ó, como que a gente utiliza essa porcentagem nos nossos probleminhas. O primeiro exemplo diz o seguinte: uma bateria de celular está com carga restante de 10%. Então, ela tem só 10% de bateria. Represente esse valor em forma de fração e em forma de número decimal. Lembra que a gente tem três formas de representar a porcentagem? É fração, número decimal e em forma de porcentagem, né, com símbolozinho. Então, ó, se eu tenho 10%, 10% é a mesma coisa de 10 dividido por 100.
Então, aqui a gente já tem a nossa representação na forma de fração. 10% é igual a 10 dividido por 100. Como que a gente transforma em forma decimal? Basta dividir 10 por 100. Então, 10 dividido por 100 é igual a 0,1. Por quê? Porque o 10 eu passo duas casas decimais e aí a vírgula vai lá para frente do 1, né? A vírgula sai lá do 0, passa duas casas decimais e vai lá para frente do 1. Vocês podem fazer essa divisão também na calculadora, só para vocês comprovarem que dá 0,1, tá bom? Ou 0,10, é a mesma coisa. Vamos para o exemplo 2. Um tanque de gasolina de um carro comporta até 50 litros. João encheu o tanque do seu carro e, após fazer uma viagem, percebeu que estava com apenas 10 litros restantes no tanque. Representa essa quantidade de gasolina em razão da quantidade total de capacidade do tanque nas três formas diferentes de porcentagem. Então, o que é que a questão está dizendo? Está dizendo que o tanque de gasolina ele tem 50 litros e aí, depois de uma viagem, tem apenas 10 litros. E aí vocês têm que lembrar, né, como eu falei ali um pouco mais atrás, que a porcentagem é a divisão da parte que a gente quer pelo todo. Então, nesse caso, a parte são os 10 litros restantes, que a gente quer representar em forma de porcentagem, né? E o todo é a capacidade total de armazenamento do tanque, que é 50 litros. Então, minha porcentagem em forma de fração vai ser 10 dividido por 50, tá bom? A gente vai transformar isso em forma de número decimal, que é fazendo a divisão de 10 por 50. Basta dividir 10 por 50 que você vai ter 0,2. E a gente pode fazer isso na forma de número de porcentagem, basta multiplicar o 0,2 por 100, que aí você vai ter os 20%, tá bom? 20% é a mesma coisa de 20 dividido por 100, que é a mesma coisa de 10 dividido por 50, que é a mesma coisa de 0,2. Exemplo 3, né? Uma pizza foi dividida em 8 fatias, conforme mostrado na figura abaixo. Carla pegou uma das fatias. Represente na forma de porcentagem o equivalente da fatia pega por Carla. Então, se você tem uma pizza de 8 fatias e você pega uma, a nossa porcentagem vai ser o quê? Vai ser a parte dividido pelo todo. Quem é minha parte? É 1. Quem é meu todo? É 8, porque eu peguei uma fatia dentre as 8. Transformando isso em fração, eu tenho 1 sobre 8. E se você dividir 1 dividido por 8, vai dar 0,125. Tá bom? 1 dividido por 8 igual a 0,125. Como que eu represento isso em forma de porcentagem? Basta multiplicar por 100. Então, 0,125 eu multiplico por 100. A vírgula ela passa duas casas, né, para a direita. Então, eu vou ter 12,5%. Aqui é para ser exemplo 4, né? Em março de 2021, o jornal Folha de São Paulo mostrou uma entrevista com 2.023 pessoas sobre suas expectativas em relação à corrupção do país. 67% das pessoas achavam que durante esse ano haveria um aumento no nível de corrupção. Enquanto isso, 23% das pessoas entrevistadas acharam que o nível de corrupção do país iria diminuir este ano. Indique quantas pessoas entrevistadas responderam que o nível de corrupção vai aumentar e quantas pessoas responderam que o nível de corrupção vai diminuir. Aí aqui a gente tem o inverso, né? Nas questões anteriores, a gente sabia a parte e sabia o todo e calculava a porcentagem. Nesse caso, a gente sabia o todo, que é 2.023 pessoas, e sabemos as porcentagens, 67% e 23%. Então, a gente vai ter que calcular agora as partes. Como que a gente vai fazer isso? Né, ó, tá aqui, ó. 2.023 pessoas é o total, 67% e 23% são as partes. Primeiro, vamos calcular a parte de 67%, né? Quanto que isso representa no total de pessoas. Que é as pessoas que acreditam que o nível de corrupção vai aumentar no país. Nas questões anteriores, a gente dividia a parte pelo todo e achava a porcentagem. Nesse caso, a parte a gente não sabe, então ela é x. Dividido pelo todo, que é 2023, tem que dar igual a 67%. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar o 67% em forma de número decimal. Então, 67%, né, é a mesma coisa de 67 dividido por 100, que é igual a 0,67. Então, a primeira coisa a gente transforma em número decimal. E agora que a gente tem x dividido por 2023 igual a 0,67, a gente pode fazer multiplicação cruzada, né, como a gente costuma chamar. Então, a gente vai multiplicar 2023 por 0,67.
Multiplicando 2063 por 0,67, a gente vai ter 1.355,41. Então, 1.355,41 é o total de pessoas que acreditam que a corrupção do país vai aumentar. Só que não existe 0,41 pessoas, né? Pessoas são números inteiros. Então, a gente pode arredondar isso daí para 1.355 pessoas, tá bom? Esse 0,41 ele não tem como a gente contar numa pessoa 0,41. Então, é 1.355 pessoas. E agora a gente vai fazer para os 23% que acham que o nível de corrupção vai diminuir. A gente vai fazer o mesmo procedimento. Quem é a parte? É X, é o que eu quero descobrir. Então, X dividido por 2023 tem que ser igual a 23%. Primeira coisa que eu faço, transformo 23% em número decimal. Então, X dividido por 2023 é igual a 0,23. O que é que eu faço agora? Eu faço multiplicação cruzada. Então, x é igual a 0,23 vezes 2023. Multiplicando dá 465,29. Como não existe 0,29 pessoas, a gente considera como 465 pessoas, tá bom? Então, a gente tem 465 pessoas que acham que o nível de corrupção vai diminuir no país. Bom, pessoal, a nossa aula por hoje é isso. Então, a gente conseguiu definir o que era porcentagem, né? Espero que vocês consigam também. Na atividade eu vou perguntar isso para vocês. A gente conseguiu transformar a porcentagem em fração e em número decimal. E a gente resolveu alguns probleminhas envolvendo porcentagem, tá bom? Espero que a aula tenha sido gratificante para vocês. Se vocês estiverem assistindo aqui pelo YouTube, dá um like no vídeo, comente se gostou do vídeo, inscreva aí também no canal do professor Matheus, vamos dar essa ajuda aí para o nosso canal, né, para ver se outros alunos também começam a assistir às nossas aulas, tá bom? Até mais!